Nós estamos prestes a completar 4 décadas de lapso de desenvolvimento no setor. Nós atuamos hoje ainda com sistemas construtivos da década de 80 e se estabeleceu uma cultura no mercado que transformou a construção civil, serviços técnicos de arquitetura e engenharia em commodities. Então hoje a gente vende soluções de engenharia e sistemas construtivos como se fossem geladeiras, como se fossem eletrodomésticos, que você vai numa determinada loja, você tem aquele modelo de um determinado fabricante e a política é o melhor preço e depois você pode ter até uma questão de atendimento envolvido. Mas eu quero chamar a atenção que a construção civil ela é muito mais do que isso, né? Até a questão preço, na minha opinião, ela sempre foi secundária, porque dependendo da tecnologia empregada, da técnica empregada e da expertise de quem está gerenciando ou executando esse processo, você consegue entregar muito mais por muito menos. Só que para isso é necessário fazer conta. E o que a gente costuma ver no dia a dia hoje é que se estabeleceu uma cultura em cima de preço, né, e a ponta compradora, no caso o cliente, ele determina um preço ali no mercado e sempre vai ter alguém atendendo essa demanda aí que está sendo gerada. Principalmente em momentos de crise, como a gente tem passado aí nos últimos anos, alguns picos de crise, onde você tem uma demanda para muita oferta, né? Ou seja, você reduz a demanda, você tem muita oferta. E hoje, né, você ser empreendedor no Brasil é só para quem é muito valente mesmo. No final sempre acaba valendo a pena, mas assim, você tem que despender uma energia muito grande, você realmente tem que ter muita convicção de que realmente é isso que você quer para sua vida, para você poder empregar uma energia sobrenatural comparado ao que você faria, possivelmente num país desenvolvido, para empreender nesse país. Se a gente não gerar hoje um movimento para poder mudar essa cultura, a gente não vai conseguir mudar essa política de contratação no mercado e a gente vai continuar sobrevivendo no mercado. E por que eu estou falando isso? Porque eu já estou nesse segmento há 20 anos. Então assim, eu já fui por este caminho, eu já quebrei, eu já encontrei o caminho da inovação, da disrupção, que deu muito certo, mas a gente encontra uma resistência enorme para você conseguir realmente colocar em prática e escalar esse perfil de negócio na construção, porque você tem muitos paradigmas, você tem uma resistência enorme na contratação de inovação, porque isso requer assumir alguns riscos e normalmente os nossos cronogramas são cada vez mais apertados, normalmente nós não temos margem financeira para poder arriscar, né? Por mais seguro que seja, em qualquer outra nova tecnologia, então a gente acaba fazendo aí o arroz com feijão e não se cria diferencial, e quando você não cria diferencial, obviamente prevalece essa política de preço. Para gravar um pouco mais isso que eu estou falando, a ponta compradora hoje ela não é técnica, pelo menos na grande maioria das vezes, pela experiência que eu tenho no dia a dia. Tá? Isso é uma experiência minha própria, um meu ponto de vista e das pessoas que eu me relaciono, do meu network, que a gente conversa muito sobre isso. Então você tem, obviamente, as exceções, mas na sua grande maioria, se você pegar um departamento de suprimentos hoje, ele não é técnico, ou se ele for técnico, ele não tem um conhecimento de obra no sentido de fazer uma contratação mais adequada no sentido de custo-benefício do que de preço. Então, mais uma vez, passa a prevalecer a política de preço. E isso vai virando um efeito cascata. Aí quando você pega um administrador técnico, né, vou chamar assim, que seria o engenheiro, o arquiteto, ou seria uma construtora que tem um técnico respondendo pela responsabilidade técnica da obra, enfim, um empreiteiro, ele é obrigado a contratar uma mão de obra e um produto que possibilite com que ele tenha alguma margem de ganho em cima de uma obra que ele fechou, de uma obra que ele vendeu, já pautada por essa política de preço. Então, onde que está o grande problema disso? Você não consegue contratar especialistas, você vai normalmente contratar generalistas, e hoje a construção civil ela tem muito generalista, porque você tem o perfil do empreendedor, em sua grande maioria na construção civil, é aquele empreendedor por necessidade, porque ele acaba empreendendo por necessidade de sobrevivência, literalmente falando.
Isso faz com que você acabe fazendo de tudo um pouco, porque você sempre precisa suprir essa necessidade. E mais uma vez, a gente nessa escala acaba fomentando essa cultura de preço, né? Então hoje a gente vivencia um mecanismo na construção civil que ele é pautado por preço, material e mão de obra. E normalmente esse material e mão de obra ele não é de primeira linha, ele não é extremamente qualificado, porque você não consegue pagar por isso. E o resultado disso tudo, você vai ter uma baixa qualidade na execução, uma baixa qualidade na obra. E por isso a gente acaba tendo hoje obras, né, e não são raros esses casos, que você entrega a obra para o próprio departamento de assistência técnica da construtora, ou você entrega isso para o departamento de manutenção do próprio cliente, onde você chega num consenso de que é melhor você passar o bastão, de você transferir, porque a operação ali daquele empreendimento, né, se a gente for falar no varejo, se a gente for falar na indústria, aquilo precisa rodar, tem data para iniciar. Se você não coloca a estrutura para rodar é prejuízo, então você precisa ter essa estrutura rodando. E com isso, você acaba admitindo, né, absorvendo alguns problemas ali durante a execução dessa obra, para que você possa favorecer essa operação. Só que isso sim é um baita de um problema, porque aquilo que iniciou de barato já deixou de ser barato durante a execução, porque você passa a ter tantos problemas durante a execução que você é obrigado a aumentar o seu orçamento durante o projeto. Tá? Então, quem atua na construção civil sabe muito bem o que eu estou falando, inclusive até em nível residencial. Você projeta fazer uma obra gastando 100, você vai gastar 150, 200, e quanto menor a sua experiência no segmento, maior vai ser esse gasto. Então, no final, aquilo que é barato, né, aquilo que tinha um preço extremamente baixo, passa a não ter mais. E com um agravante, normalmente essas obras elas vão ter manutenções precoces, manutenções prematuras, e isso vai gerar custo também. Então, esse efeito em cascata ele vai acontecer agora a médio e longo prazo no próprio empreendimento, na própria edificação. Então, no final, não é interessante, no final esse modelo não funciona, mas a gente está vivenciando esse modelo há praticamente 40 anos. Fora do Brasil, como que isso acontece nos países desenvolvidos? Você tem um administrador técnico com um perfil muito mais de gerenciamento de projeto e que atua muito mais em sistemas construtivos. Você tem fornecedores, seja ele de serviço ou de produto, que oferece soluções de engenharia, e na sua grande maioria são sistemas onde envolve aplicação, envolve produto, e você tem um sistema que se torna uma solução de engenharia para aquele empreendimento que adota um determinado sistema construtivo, e isso acontece de forma sincronizada, e você vai ter uma excelência executiva muito maior, porque você vai ter especialistas em cada área, você vai ter um gerenciador desses especialistas e você vai ter um contratante entendendo que você precisa ter uma relação custo-benefício. Não é só preço, não é só qualidade, você tem que ter um equilíbrio. E isso favorece com que esse efeito cascata ele seja positivo e você tenha obras com um resultado de qualidade muito superior. Vou te dar um exemplo, tá, em relação a isso. No Canadá, por exemplo, hoje, se você for pensar numa construção residencial, se constrói um bairro com 200 casas, e nesse bairro você vai ter uma empresa especializada na construção do basement de concreto, que seria o nosso porão aqui. Você vai ter a outra empresa que vai ser especializada na parte de carpintaria, na construção de madeira. Você vai ter uma outra empresa que vai ser especializada na parte de isolamento térmico e acústico, outra empresa no telhado e assim por diante. E você tem uma construtora que está gerenciando esse sistema construtivo de cada casa e gerenciando esse projeto macro como um todo. Então, se você for visitar uma obra dessa, você vai olhar de um lado, ver casas prontas, você vai olhar para o centro desse bairro, você vai ver os projetos em andamento, as casas sendo construídas, e do lado direito você não vai enxergar nada, porque ocorre como se fosse uma linha de produção, e aquela empresa que iniciou a primeira casa, ela vai construir as 200 casas na especialidade dela. Então a mesma empresa vai fazer as 200 casas na sua especialidade. Isso faz com que a obra ocorra muito mais rápido, com muito mais qualidade, porque se você tem uma empresa especializada
em determinada aplicação, ela vai ficar tão boa, né, até por repetição e por conhecimento daquilo, que isso vai se tornar cada vez mais rápido, cada vez mais otimizado, e no final você acaba tendo uma relação de custo-benefício muito mais interessante e a médio e longo prazo uma obra muito mais barata. Só que precisa fazer conta, precisa se mudar a cultura de mercado, e precisa ter empresas dispostas a atuar, né, com esse propósito e criar negócios disruptivos no sentido de ofertar sistemas construtivos, ofertar soluções de engenharia, ofertar qualidade, né, acima de preço. Então eu costumo dizer que assim, hoje a gente trabalha no sistema PMM, né, preço, material e mão de obra, e a gente tem uma baixa qualidade de execução. A gente, no meu ponto de vista, precisa trabalhar no sistema SAC, que não é o sistema de atendimento ao cliente que a gente conhece, mas eu posso traduzir como segurança, atendimento e comprometimento. Segurança porque está sendo executado por um especialista que conhece muito bem aquela aplicação e aquele produto que ele está aplicando dentro de um contexto geral de uma obra. Atendimento porque esse atendimento feito por um especialista, ele não vai ser atendimento só de prestação de serviço, de terminar, receber e ir embora, ele vai ser um atendimento com comprometimento de como vai ser operacionalizada aquela obra, né? Seja ela residencial, seja uma obra de varejo, seja uma obra industrial, não importa. O comprometimento é com o resultado durante o uso disso, porque se você é um especialista e você conhece a fundo aquilo que você está aplicando, você conhece qual que vai ser a performance dessa sua aplicação, dessa sua solução de engenharia durante o uso, né? E o comprometimento é comprometimento justamente com isso, com o resultado, de fazer a coisa dar certo, com a melhor qualidade possível, no menor prazo possível, e isso vire a melhor oferta possível, a melhor relação de preço, né, no sentido de custo-benefício. Então, quando você junta tudo isso, você tem uma excelência executiva, você tem obras com muito menos patologias, você tem muito menos problemas com manutenção precoce nesse perfil, né, de atendimento, nesse perfil de empreendimento. A gente tem uma história rica, né? Eu até tenho uma história que eu conto, que eu conheci através do meu sócio, eu costumo falar muito isso. Na década de 80, na área do concreto, por exemplo, que é uma das áreas que eu atuo, você exportava profissionais para o mundo inteiro e de repente a gente perdeu essa essência. Se a gente olhar para a nossa arquitetura recente, Oscar Niemeyer valorizava demais o concreto, né, e as obras dele, né, estão aí até hoje para contar essa história. Os nossos calculistas, né, faziam cálculos da Ponte Rio-Niterói e outros cálculos mais. E de lá para cá a gente deixou de ter, né, realmente obras com essa expressão. A infraestrutura ela continua evoluindo, tudo continua evoluindo. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, a forma como que está evoluindo. Hoje a gente tem o mercado mais promissor na construção civil, por exemplo, é o mercado de especialistas em patologias. Se você for buscar uma pós-graduação hoje na construção civil, uma das mais promissoras é você se especializar em patologias. Por quê? Porque a gente tem muitas obras que elas já nascem com patologias, elas já nascem doentes e vai ter que ter alguém para tratar isso. E o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, a gente pode trabalhar preventivamente, a gente pode trabalhar com soluções de engenharia, a gente pode evoluir com sistemas construtivos, e não precisa reinventar a roda, é simplesmente olhar para aquilo que funciona fora do Brasil e ter disposição de fazer com que isso se tropicalize e vire uma solução aqui. E a gente começar a realmente otimizar as nossas obras, otimizar as nossas soluções para que a gente evolua com o setor. E quem que pode ser o grande responsável em relação a isso? Você que já, como eu, empreende há 1, 2 décadas na construção civil e possivelmente até hoje não conseguiu um resultado expressivo, e está querendo aí buscando pivotar o seu negócio para buscar algo realmente que te dê um pouco mais de tranquilidade, menos esforço, porque se generalista na construção civil, o desgaste é muito grande, você tem que empregar muita energia, você corre muito risco, e se você é empreendedor e atua dessa forma, você sabe muito bem do que eu estou falando. E nós temos a geração aí de recém-formados chegando no mercado, né? É aquele engenheiro que, infelizmente, hoje, quando se forma, levanta aquela plaquinha, me formei e agora? Né? Tipo, o que eu faço? Eu quero chamar a tua atenção que assim, a responsabilidade de mudar, né, a construção civil e de implementar essa cultura está nas suas mãos, porque esse processo ele não vai acontecer da noite para o dia. Possivelmente esse processo ele vai levar aí 20, 30 anos, porque nós levamos 40 para chegar até aqui. Então você não consegue evoluir 40 anos em 4.
né? Agora, dependendo do nível de energia que for empregado e da quantidade de empresas, de empreendedores que aderirem a esse movimento, a esse tipo de cultura, obviamente a gente consegue acelerar esse processo. Mas você que está chegando no mercado hoje, você tem uma oportunidade gigantesca de fazer com que essa cultura se mude, e por isso que eu venho chamando esse mercado do verdadeiro oceano azul, porque as oportunidades são inúmeras, nós temos um segmento com vários problemas, e se você promover inovação disruptiva, é você criar uma solução, um remédio para uma determinada dor, eu posso te dizer que a construção civil ela é muito dolorida, ela tem muitas dores para serem curadas, muitos problemas para serem resolvidos, e para cada um deles existem soluções aí, muitas vezes até aqui dentro do Brasil, que estão tentando entrar no mercado e ainda não conseguiram, e fora do Brasil que você pode trazer para cá e implantá-las, né, para poder realmente criar negócios disruptivos, negócios inovadores. E esse caminho eu já testei, eu já venho aplicando há 10 anos, eu conheço bem esse caminho, já desenvolvi alguns negócios com esse conceito, e é isso que eu quero compartilhar também, compartilhar a minha experiência, aonde eu errei, aonde eu acertei e qual é o caminho que eu segui para fazer com que isso acontecesse. E juntos mudar essa cultura de mercado para que esse mercado possa ser mais receptivo a esse tipo de negócio, né? A esse tipo de inovação, para que a gente consiga também fazer com que isso seja absorvido pelo mercado, porque senão não faz sentido.